Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você com certeza já viu ou ouviu alguém sendo cancelado na internet. Mas você sabe o que é isso? Sabe se isso é algo recente ou sempre esteve presente na humanidade? Sabe dizer ainda se existe uma cultura do cancelamento? Vou falar disso já já, mas antes vocês já sabem. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. As minhas redes sociais estão passando aqui para quem quiser seguir. E agora, galera, vamos que vamos. Bora do começo. Nós falamos que existe um cancelamento quando uma pessoa, inicialmente, fala ou faz alguma coisa que possa soar ofensivo a um terceiro. Esse terceiro vai realizar uma exposição do caso da pessoa, do que ela fez ou falou, e aí ainda vai fazer todo um boicote social, muitas vezes chamando mais pessoas para aumentar ainda mais a projeção dessa justiça que está sendo feita. Dessa forma, esse boicote se torna o cancelamento. A pessoa que falou a coisa ofensiva, fez a coisa ofensiva, vai ser boicotada, a tal forma que ela perca contratos, influência e, quando não, seja expulsa de alguns círculos sociais. Os cancelamentos estão principalmente nas redes sociais, o que dá muito essa ideia de que o cancelamento é algo recente. Mas aí é que eu digo que cancelar pessoas é muito mais comum na história do que se imagina. A humanidade sempre foi muito preocupada com essa ideia de legado, de memória, do que as futuras gerações iriam pensar das que vieram antes. E nisso, havia toda uma preocupação em manter nomes da família, nomes dos grupos. Os egípcios, por exemplo, tinham uma grande preocupação com a morte e com o que viria depois. Não à toa, as várias interpretações da mitologia egípcia falam que a ideia que você tinha do morto impactava na vida dele após a morte. Dessa forma, tem uma grande preocupação em manter a memória de certas pessoas mais poderosas viva. É daí que a gente tem a mumificação, os grandes monumentos, as pirâmides. Não à toa, os egípcios também tinham uma preocupação muito grande para as pessoas que faziam coisas ruins. Essas pessoas tinham que ter a memória apagada. Se fosse um governante, ela teria seus monumentos destruídos, as suas lembranças obliteradas. Tudo isso para que o povo egípcio não fosse contaminado com uma pessoa que fez coisas ruins. É uma espécie de cancelamento egípcio. Outro aspecto dessa cultura de cancelamento a gente pode achar nos povos hebreus. Os judeus têm como ideia de que não existe ofensa maior que um judeu dizer para o outro que o seu nome e a sua memória estão obliterados. É a ideia justamente de anular a existência da pessoa da face da terra, um cancelamento social de tirar aquele indivíduo do pertencimento a um grupo. Em relação mais direta com o nosso tempo e nossa sociedade, nós temos a influência desse pensamento cancelador entre gregos e romanos. Começando pelos gregos, a gente tem a história do grego Heróscrato, o incendiador do templo de Ártemis, deusa da caça e da lua para os gregos. O templo de Ártemis era maravilhoso, dizem as histórias. Ele era sempre muito contemplado pelos comerciantes e povos do Mediterrâneo que passavam por lá. Era realmente, como depois iria ser, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E tudo isso influenciou a inspiração do grego Heróscrato, que foi lá e, buscando fama, pôs fogo nesse templo. A ideia dele era simples, que o nome dele penetrasse na eternidade, sendo lembrado para sempre pelo feito de ter colocado fogo em tamanha beleza. Dessa forma, a sua pena naquele momento vai ser, além da sua execução, a proibição de todo grego falar o seu nome ou o seu feito. Era a ideia de apagar o Heróscrato da memória. E isso vai ser muito bem desenvolvido pelo conceito romano de damnatio memoriae. A ideia de realmente danação da memória, apagar determinada pessoa de toda a existência, da história, e quem falasse nele seria punida. E a ideia de damnatio memoriae dos romanos é muito presente por vários imperadores. Quem vai fazer isso mais são os governantes, que geralmente querem acabar com a imagem de um político, uma figura pública, e além de fazer isso, proibindo os seus nomes nos registros históricos, também fazia isso, destruindo monumentos, estátuas, quadros, destruindo casas, o nome da família, entre muitos outros fatores que eram realmente para apagar a existência da pessoa da sociedade romana. Os romanos levam isso muito a sério, essa ideia de orgulho, de ser um romano, uma preocupação maior para com o coletivo.
Dessa forma, uma pessoa que fosse julgada realmente danada, que tivesse a memória amaldiçoada, seria então uma pessoa que desrespeitaria todo esse coletivo romano. Essas ideias de cancelamento, de expulsão da memória social, de destruir monumentos, vai estar muito presente em muitas sociedades medievais, modernas e até contemporâneas. Um grande exemplo disso é a grande campanha do Stalin de apagar a imagem de pessoas que depois seriam julgadas traidores da Revolução ou que seriam desafetos do próprio Stalin, assim como em outros muitos governos espalhados por todo o globo, principalmente até no século XX. E hoje a gente pode falar que essa ideia de cancelamento está muito mais associada a uma ideia de justiça social realizada via redes sociais. É a ideia de que você consegue corrigir o mundo fazendo essas campanhas de boicotes, atacando opiniões que seriam racistas, homofóbicas, que desprezassem minorias, fossem algo politicamente incorreto. E dessa forma, a gente tem uma grande proliferação disso, conforme os nossos tempos também estão cada vez se tornando mais politizados. Então, até dá para falar, na cabeça até de muitos intelectuais que pensam o assunto, que existe uma espécie de cultura do cancelamento. E como vocês podem perceber, essa ideia de cancelamento não fica como no passado, que era muito mais de governantes ou de pessoas de alto escalão atacando a memória de outras pessoas. A ideia de democracia que as redes sociais conferiram a todo mundo faz com que o boicote seja muito mais orgânico, individual. As pessoas estão lá, qualquer pessoa, atacando comportamentos que seriam errados, atitudes que seriam terríveis. E nisso, a gente tem os lados. Tem gente que defende essas atitudes de cancelamento, falando que é um boicote justo. Você está controlando opiniões que já não são mais aceitas, atitudes que acabam historicamente destruindo minorias, dificultando a vida de muitas pessoas que não estão nos centros do poder. E também temos ideias críticas a essa política de cancelamento, que falam que com a forma que é feita, envolve ataques à liberdade de expressão, envolve um grande linchamento virtual sem direito à defesa da pessoa que está sendo cancelada, fora também a ideia de que o debate público está muito ruim, que as opiniões diversas não existem mais por causa dos excessos de alguns cancelamentos. Então a gente tem toda uma visão de justiça social e outra de moderação desse tipo de justiça. E nisso a gente tem essa ideia de permanência, de pessoas que sempre pensaram na humanidade como esse coletivo e que pessoas que seriam mal vistas por esse coletivo mereceriam ter a sua memória apagada e sua existência excluída, cancelada. Então, dando esse olhar histórico aqui para vocês, eu quero que vocês reflitam, se possível, sobre essas questões e participem desse grande debate que está acontecendo sobre se cancelar é válido ou não. O que vocês acham? Digam aqui nos comentários, porque agora eu vejo vocês na quinta-feira. Até lá!